Olá, alunos, tudo bem? Aqui é a Tenente Lobo Viana, do Colégio Militar de Brasília. E hoje nós vamos dar sequência à nossa aula de Habermas, que a gente iniciou na aula 17. E hoje a gente vai tentar aí fechar o assunto sobre construção do consenso e ética do discurso, tá bem? Só para a gente recapitular, na nossa última aula, a gente falou bastante sobre o contexto, né, do pensamento de Habermas. A gente falou bastante que Habermas ele vai diferenciar a razão instrumental da razão comunicativa, que Habermas ele vai fazer parte aí de uma segunda geração da escola de Frankfurt, mas ele tece uma crítica à primeira geração, né, aquela geração do Adorno e do Horkheimer, justamente porque Habermas ele vai alegar que essa primeira geração, eles confundiram a razão, o que é a razão. Para eles, a razão ela seria apenas um instrumental, ou seja, aquela razão que seria apenas uma forma de se adquirir conhecimento para se obter poder. A razão instrumental de... Aqui. Só voltar uma aqui, isso. A razão instrumental, então, para a primeira geração da escola de Frankfurt, ela estaria tão somente voltada para atingir o fim, a finalidade do poder. E aí, quando Habermas ele vai começar então a tecer a sua crítica, ele vai falar que a razão instrumental ela não é completamente despropositada, né? Ela tem o seu lugar, ela tem a sua importância. Entretanto, quando tudo se transforma em razão instrumental, aí a gente pode ter algumas perdas significativas. A gente pode ter aí problemas na questão das relações individuais, das relações amorosas, das relações afetivas, né? Então, justamente, as ações orientadas pela razão instrumental, elas prezam pela competição, pelo individualismo, pela obtenção do rendimento máximo. E se a gente joga isso para todas as nossas relações cotidianas, tudo aquilo que a gente faz no nosso dia a dia, de fato, a razão instrumental ela pode ser um grande perigo. Então, Habermas ele vai começar a falar sobre a teoria da ação comunicativa, aquela ação que seria regida pela razão comunicativa, pelo diálogo, pela busca do consenso e do entendimento mútuo. Então, quando Habermas ele vai falar da sua teoria da ação comunicativa, ele vai resgatar aquele projeto da modernidade de pensar a razão, né? Ele vai resgatar aquele projeto da razão ela ser libertadora, da razão livrar o homem das amarras, da razão, daquele pretexto da razão iluminista mesmo, né? Mas ele não vai estar pensando aqui numa razão tão somente reflexiva, tá? Ele vai estar pensando numa razão comunicativa. Então, aqui a gente pode fazer um encontro e um contraponto com a filosofia de Kant, né? Com aquela filosofia do iluminismo kantiano. Porque Kant ele vai falar que o homem, na sua ética deontológica, o homem ele pode pensar, ele pode raciocinar, ele pode criticar até encontrar a ação universalizável. Tá? Eu não sei se vocês lembram de Kant, mas é muito importante que vocês lembrem que Kant, ele, na sua ética deontológica, a ética do dever, ele vai falar sobre os imperativos categóricos e os imperativos hipotéticos. Os imperativos categóricos seriam aquelas ações universalizáveis. Aquela ação que Kant dizia, age de tal forma que a tua ação possa ser tomada por todos sob as mesmas condições, possa ser universalizável.
Essa ação universalizável, que poderia ser efetivada por todos do mesmo jeito e ainda assim ela seria verdadeira e correta, essa ação, para Kant, ela é tão somente atingida quando o homem, através do pensamento, da reflexão e da crítica, ele compreende a necessidade do dever, tá? Então, a minha razão, a razão humana, ela é aquilo que indica para o homem, através da sua autonomia, a importância do dever. Para Habermas, a razão ela não é tão somente reflexiva, mas ela é uma ação de comunicação. Ela vai envolver não só o processo crítico, mas, sobretudo, este colocar para fora, né? Esse construir através do diálogo. Então, para além da reflexão, eu preciso também trazer as minhas palavras, os meus pensamentos, as minhas conjecturas para ser debatido, para ser colocado em pauta, para ser analisado, visto, revisto, criticado, defender. Então, a ação comunicativa, ela envolve muito mais do que a reflexão, mas ela envolve uma construção, né? Digamos assim. Será que vocês pegaram essa diferencinha? Não só a reflexão do pensar por mim mesmo, mas do deixar construir, do construir aos poucos, tá? E aí, quando Habermas ele vai falar da sua teoria da ação comunicativa, ele vai começar a pensar justamente que a razão, essa teoria da ação comunicativa, ela está muito distante dessa ideia de aquisição de poder e dominação, né? A razão comunicativa, essa ação da comunicação, ela busca criar coisas positivas na sociedade, ela busca construir coisas na sociedade, ela busca acrescentar coisas à sociedade, e não tão somente instrumentalizar a razão como uma forma de se adquirir poder, se adquirir status, de poder nivelar a sociedade. Então, para ele, a comunicação, ela vai se dar justamente nessa busca de você tentar trazer mais benefícios, trazer mais equilíbrio na sociedade. Por isso que ele vai falar que o diálogo ele deve ser aberto. E aí é por isso também que ele vai se pautar tanto nessa questão da democracia deliberativa. Tá? E aí ele vai falar então também que a teoria da ação comunicativa, ela é processual. Processual porque é um processo, né? Óbvio, nem tanto assim. Justamente porque, olha só, quantas ideias a gente teve que construir até chegar nessa obviedade, né? Então, ela é construída na relação entre os sujeitos que são capazes de se posicionarem criticamente. Ela é construída justamente quando se é aceito crítica, quando essa crítica pode ser reelaborada, quando eu consigo defender a minha ideia por bases racionais e não por bases passionais, não pelas emoções e não porque machuca o meu ego, mas porque eu consigo defender aquela ideia pautada na lógica e na razão. O diálogo, a comunicação, é a forma na qual mais nos expressamos. E é por isso que não pode ser reduzida a uma razão instrumental. É justamente nessa compreensão de que o diálogo ele permeia todos os campos da nossa vida, que Habermas ele vai falar que a gente não pode transformar isso numa busca de técnica. A gente não pode transformar a razão tão somente num instrumento para se adquirir algo, muito menos para a gente criar uma relação de poder de dominação, tá? E aí ele vai então falar que existem regras para a gente agir de acordo com a teoria da ação comunicativa.
Ele vai falar que não é tão somente o diálogo, né? Não é qualquer tipo de diálogo. Não é só eu chegar numa roda de amigos e sair falando. Não. A gente está querendo traçar aqui um compromisso para com a razão. A gente está tentando buscar consenso, entendimento mútuo. Então, as regras para a teoria da ação comunicativa, elas vão exigir, antes de mais nada, uma pretensão de inteligibilidade. Nós devemos ser claros. O nosso argumento ele deve ser de fácil entendimento. A gente tem que criar condições de entendimento para aquilo que a gente está falando. A gente precisa tornar claro e evidente, ou quando não é possível tornar claro e evidente, tentar amenizar a dificuldade daquele discurso. Não adianta eu começar a querer falar com as coisas nas entrelinhas, sem dar todas as informações, ou querer mostrar que eu sou mais esperto, usar palavras difíceis, quando eu não deixo claro o meu argumento e a construção dele. Então, a pretensão de inteligibilidade, essa clareza, né, do meu discurso, ele precisa estar em pauta, ele precisa ser trabalhado, ele precisa ter um grau de importância muito grande, porque os ruídos na comunicação, eles são muito fáceis, né? Os ruídos na comunicação, eles podem ser catastróficos. A gente pegar aqui um ambiente de sala de aula é um exemplo ótimo para isso, né? Todos nós, aliás, professor, aluno, toda a relação de uma sala de aula, ela exige uma pretensão de inteligibilidade. Não adianta, né, eu, enquanto professora, chegar para vocês com um conteúdo e passar de uma forma que eu não tenha tentado construir essa inteligibilidade antes, da mesma forma que eu preciso também da resposta de vocês. Fica a dica. Eu preciso que vocês me demonstrem se a compreensão foi efetivada, né, para que a gente possa melhorar o nosso discurso, para que as coisas fiquem cada vez mais claras. Bom, depois eu preciso de uma pretensão de verdade. Eu tenho que buscar e dialogar com a verdade. Eu preciso trazer para o meu discurso aquilo que é verdadeiro. Além dele ser inteligível, né, além dele ter uma clareza, de ser de fácil compreensão e entendimento, eu preciso que seja verdadeiro. Eu preciso trazer para o meu discurso aquilo que é um fato, ou as coisas que... Eu não vou ficar trazendo para o meu discurso opiniões que são tão somente particulares. Eu não vou trazer para o meu discurso ideias pela metade, em que eu não consigo construir todo o meu argumento. Eu não vou trazer para o meu discurso ideias que beneficiam alguém propositalmente para eu, sei lá, manipular as opiniões. Eu vou trazer aquilo que vai dialogar com a verdade, a pretensão da veracidade, né? de colocar as cartas verdadeiras e claras na mesa. Logo depois eu vou ter a pretensão de sinceridade. Devemos ser sinceros ao expormos ideias, né? Porque além da clareza e além da verdade, eu preciso que a sinceridade esteja em pauta. Eu preciso poder trabalhar com uma crítica de falar que eu gostei, que eu não gostei, que eu entendi, que eu não entendi, que eu achei falho, que eu não achei falho. Então, a pretensão de sinceridade é muito importante. Claro, pessoas, que tudo isso exige muito respeito. Quando a gente está falando de teoria da ação comunicativa, quando a gente está falando que Habermas ele vai pautar a razão no diálogo, no consenso, evidentemente a gente está falando aqui de uma situação de respeito, né? De respeitar a nossa fala enquanto construtores de ideias, mas de respeitar os outros e escutar ativamente os outros enquanto construtores de ideias, tá? Então, quando a gente fala aqui de pretensão da sinceridade, a gente não está falando daquela ideia, sei lá, contemporânea, né? De, eu sou sincerão, eu falo tudo que me vem à cabeça. Não, calma, que a gente muitas das vezes confunde sinceridade com respeito. A gente está falando de não deixar falhas nesses ruídos de comunicação. A sinceridade, ela é sim muito importante.
E logo depois a gente vai ter aí a pretensão de correção normativa, que é algo que é muito usado, sobretudo no universo do direito, né, na ideia das leis, da legalidade, de você pontuar as normas da sociedade. A pretensão da correção normativa, ela vai dizer que nós devemos ser corretos nos contextos de normas e valores. Ou seja, eu preciso de retidão, eu preciso da minha moral reta dentro daquele contexto. Eu não vou ficar tirando as coisas do contexto. Por mais que as coisas sejam fáceis de entender, sejam verdadeiras, se elas estão num contexto errado, elas também vão causar problemas para a minha comunicação. Então, eu preciso que os contextos sejam bem estabelecidos. Eu preciso que os contextos sejam respeitados. Porque eu falar de algum assunto, sei lá, dentro de um contexto econômico, é diferente de eu falar de um assunto dentro do contexto estético. Então, esses contextos, eles devem ser respeitados. Eles devem, eu, na verdade, devo ter retidão de seguir esses conceitos, de ser correto na hora de encaixar esses contextos. Tudo bem? Então, a partir dessas regras, que Habermas ele vai ser muito otimista na ideia da teoria da ação comunicativa como forma de a gente montar uma ética do discurso, como uma forma da gente resgatar aquele projeto da modernidade de pensar a razão, como uma forma de eu conseguir, de fato, construir benefícios e coisas boas para a minha sociedade. E aí a ética do discurso que ele vai formar, então, ela é completamente ligada a essa ideia da ação comunicativa, né? Porque é a ação comunicativa que vai me construir essa ética. E a ação comunicativa, então, ela vai pressupor o entendimento entre os indivíduos que procuram convencer o outro ou se deixam convencer por meio de argumentos racionais. Para eu montar minha ética do discurso, eu preciso dessas minhas regras da teoria da ação comunicativa. Eu preciso da inteligibilidade, da verdade, da sinceridade e da retidão. E aí, para eu conseguir achar essa ética do discurso, eu preciso principalmente desse caráter da ação, do agir, de procurar convencer, de usar o meu diálogo, a minha fala, como uma ação. Não é tão somente uma ação passiva, tá? É uma ação ativa, aonde eu falo, mas eu também escuto, aonde eu proponho a construir nessas bases do diálogo, não do monólogo, né? Se a gente puder fazer aí essa intervenção. Então, eu, por meio de argumentos racionais e por meio dessa construção intersubjetiva, eu vou começar a construir a validação das minhas normas. Olha só, gente, deixa eu voltar alguns slides aqui, voltar lá para a nossa aula passada. Na nossa aula passada, eu estava apresentando a racionalidade comunicativa para vocês, foi a nossa aula presencial, sobretudo, né? E a gente teve aula no AVA também, mas na nossa aula presencial, eu coloquei para vocês, então, que a verdade não é uma reflexão isolada. Justamente porque eu preciso dessa ideia do construir em conjunto, né? De apresentar o meu argumento, de ser criticado, de melhorar as arestas. E isso deve ser orientado por meio de regras estabelecidas. Apresentamos as regras. Eu preciso de inteligibilidade, verdade, sinceridade e retidão, para eu criar uma situação dialógica ideal, para eu evitar coerções, para eu evitar que um lado do processo seja mais importante ou mais poderoso do que o outro lado, e dar condições a todos os participantes de exercerem o ato de fala. Correto? E aí eu coloquei aqui para vocês, o critério de verdade não se funda na correspondência do enunciado com os fatos, mas no consenso discursivo. Quando eu falei desse critério de verdade,
ficou parecendo que eu estava falando de a verdade do mundo. E olha só, quando a gente está falando de Habermas, a gente está falando dessa razão que dialoga, dessa razão que busca criar algum benefício para a sociedade, eu não estou falando do critério de verdade como definir o que é verdade, ou falando do critério de verdade como se só existisse uma forma de compreensão de verdade que se a gente não chega nela, a gente está falando necessariamente de mentira. Não. Quando eu quero falar aqui do critério de verdade, eu estou falando justamente daquilo que passa a ser válido na sociedade. Eu estou falando justamente aqui nessa validade da norma, na validação da norma na sociedade. Por quê? Por meio do diálogo, do discurso e da comunicação, nós, na sociedade, vamos construindo aquilo que a gente julga ser válido ou não na nossa sociedade. A gente começa a discutir aquilo que é válido ou não na nossa convivência, na nossa realidade. Então, quando eu vou falar do critério de verdade, eu estou falando justamente dessa validação, aquilo que a minha sociedade aceita como válido. E essa aceitação como válida, para Habermas, deve ser construída nessa busca do consenso e do entendimento mútuo. Então, o discurso e o debate, eles vão buscar a validação da norma até que ela possa se tornar universalizável. Olha aí o errinho de português de novo. Desculpa, mais uma vez, quase toda aula eu peço isso para vocês. Mas então, o discurso e o debate buscam a validação da norma até que ela possa se tornar universalizável. O que isso quer dizer, professora? Isso quer dizer que Habermas, ele se alinha com aquela ideia kantiana de que as normas são universalizáveis. Ele se alinha com aquela ideia kantiana de que uma mesma norma pode valer da mesma forma para todo mundo. E que essa é a ação correta, né? A ação, o imperativo categórico é que eu ache uma ação que seja válida para todo mundo, do mesmo contexto, em qualquer circunstância. Só que, para Habermas, eu só posso universalizar essas normas por meio de debates. Eu não vou universalizar as normas só no refletir sobre elas. Então, Habermas aqui, ele tem também esse caráter de elogio à ética deontológica, à ética do dever. Mas eu vou encontrar o significado desse dever e eu vou agir de acordo com esses deveres na sociedade a partir do momento em que eu crio circunstâncias de debate que sejam boas para isso. Então, aqui na ética do discurso, eu também vou passar por algumas etapas. Eu também vou subir alguns degraus. Primeiro de tudo, eu vou começar no conflito, né? Primeiro de tudo, eu vou botar as ideias na mesa. Eu vou começar a conflitar as ideias. E aí, olha só, gente, lembrando que aqui conflito é muito diferente de confronto, tá bom? O conflito é quando ideias diferentes se encontram, quando ideias distintas e até contraditórias se encontram e eu começo aquele meu debate racional de apresentar as ideias através da razão e da lógica. O confronto geralmente me traz uma ideia mais agressiva do negócio, me traz mais uma ideia de relação de poder, de coerção, que é o que eu quero evitar. Então, primeiro eu tenho um conflito de ideias. A partir desse conflito de ideias, que eu coloco as ideias na mesa, que eu começo a discutir, eu vou pautar essa discussão dentro daquelas regras da teoria da ação comunicativa. Eu vou buscar ali a inteligibilidade, a verdade, a sinceridade e a retidão. Depois, eu vou tentar encontrar um consenso, um entendimento mútuo. Eu vou tentar ver se eu consigo, dentro daquele grupo que está discutindo, que botou as ideias na mesa, se a gente encontra um equilíbrio, se a gente encontra uma regra que seja boa para todos, dentro do que foi discutido. E aí eu vou partir para a universalização. E aí eu vou partir para a ideia de que essa regra pode ser cumprida por todos da mesma forma, em qualquer circunstância.
Correto? Então, isso aqui, às vezes, até eu chegar na universalização, eu preciso partir de muita discussão, de muito diálogo, de muita paciência e, sobretudo, de muito respeito, tá? Então, quando a gente vai falar aqui dessa questão de universalização, se por um lado eu vou ter aí a ideia de Kant, que corrobora com a ideia. Opa, se eu vou ter a ideia de Habermas, que corrobora com a ideia kantiana, eu também vou ter aí toda essa questão do diálogo, da construção do diálogo, do discurso, da comunicação, que vai um pouquinho além daquilo que Kant tinha falado. Tudo bem? Certinho? Então, essa foi nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, comentário, qualquer participação, não deixe de escrever lá no fórum, para que a gente possa aí, de fato, né, garantir que a nossa comunicação, ela foi bem efetivada. Tá bom? Bons estudos e até a próxima aula.